Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas. O continente, que havia sido palco de 2 conflitos mundiais em menos de meio século, precisava desesperadamente de paz e estabilidade. Foi nesse cenário que estadistas visionários começaram a conceber a ideia de uma Europa unida. Em 1950, o ministro das Relações Exteriores francês, Robert Schuman, propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O objetivo era simples, mas poderoso: tornar a guerra entre as nações europeias não apenas impensável, mas materialmente impossível. Em 1951, 6 países, França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, assinaram o Tratado de Paris, criando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Esse foi o primeiro passo concreto rumo a uma Europa mais integrada. O sucesso dessa comunidade inspirou a criação da Comunidade Econômica Europeia, CEE, e da Comunidade Europeia da Energia Atômica, Euratom, com o Tratado de Roma em 1957. A CEE, em particular, foi projetada para criar um mercado comum, eliminando barreiras comerciais e promovendo a integração econômica. Nas décadas seguintes, a Comunidade Europeia cresceu, acolhendo novos membros e ampliando sua integração. Em 1973, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca juntaram-se à comunidade, seguidos por muitos outros ao longo dos anos. A década de 1980 trouxe ainda mais avanços, com a assinatura do Ato Único Europeu, que estabeleceu a meta de um mercado interno único, garantindo a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. A transformação mais significativa ocorreu em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Esse tratado não só estabeleceu a União Europeia, como a conhecemos hoje, mas também introduziu a União Econômica e Monetária, preparando o caminho para a criação do euro. O Tratado de Maastricht, oficialmente conhecido como Tratado da União Europeia, (TUE), foi assinado em 7 de fevereiro de 1992 na cidade de Maastricht, nos Países Baixos, e entrou em vigor em 1º de novembro de 1993. Este tratado é um marco na história da integração europeia, pois estabeleceu a União Europeia, (SUE), e lançou as bases para a União Econômica e Monetária, que culminaria na criação da moeda única, o euro. O Tratado de Maastricht foi resultado de um longo processo de integração europeia iniciado após a Segunda Guerra Mundial, com a criação de organizações como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, (CECA), em 1951 e a Comunidade Econômica Europeia, (CEE), em 1957. As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por um aprofundamento da cooperação e integração, impulsionadas por eventos como a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Este pilar compreendia as 3 comunidades existentes, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, (CECA), a Comunidade Econômica Europeia, (CEE), e a Comunidade Europeia da Energia Atômica, Euratom. Este pilar tratava das políticas econômicas, sociais e ambientais e era caracterizado pela supranacionalidade, onde os Estados-membros transferiam parte de sua soberania para as instituições europeias. A PES foi criada para coordenar a política externa e de segurança dos Estados-membros. Este pilar permitia a tomada de decisões conjuntas em questões internacionais, promovendo a paz e a segurança, mas mantinha a cooperação intergovernamental, sem transferência significativa de soberania. Este pilar abrangeu a cooperação em questões de justiça e assuntos internos, como política de imigração, asilo, controle de fronteiras, cooperação judicial e policial. Como no segundo pilar,
a cooperação era predominantemente intergovernamental. A principal realização do Tratado de Maastricht foi a criação oficial da União Europeia, unindo as comunidades europeias sob uma nova estrutura mais abrangente e coesa. O tratado introduziu o conceito de cidadania europeia, permitindo que os cidadãos de qualquer Estado-membro residissem, trabalhassem e votassem em eleições locais e europeias em qualquer país da UE. O tratado estabeleceu as etapas para a criação da UE, incluindo critérios de convergência que os Estados-membros deveriam cumprir para adotar a moeda única. Esses critérios incluíam limites para a inflação, taxas de juros, déficits orçamentários e dívidas públicas. O Tratado de Maastricht reformou as instituições europeias para torná-las mais eficientes e democráticas. Fortaleceu o papel do Parlamento Europeu, ampliando seus poderes legislativos e de supervisão. O Tratado de Maastricht foi um passo decisivo na construção de uma Europa mais integrada e unida. A criação do euro, que começou a circular fisicamente em 2002, foi uma das realizações mais visíveis e significativas do tratado. A introdução da cidadania europeia promoveu um maior sentido de identidade e pertencimento entre os europeus. Contudo, o tratado também enfrentou desafios e críticas. A complexidade e os requisitos rigorosos da UE foram difíceis de cumprir para alguns países, resultando em debates e tensões dentro da UE. A crise da dívida na zona do euro na década de 2010 expôs fragilidades na arquitetura econômica da União. O Tratado de Maastricht é um dos marcos mais importantes da história da integração europeia. Ele não só criou a União Europeia, mas também estabeleceu as bases para uma cooperação mais estreita e uma governança econômica compartilhada. Apesar dos desafios, o tratado representou um avanço significativo em direção à paz, prosperidade e unidade no continente europeu. Em 2002, o euro foi oficialmente introduzido como moeda em 12 dos então 15 países membros da UE, marcando um passo histórico na integração europeia. A União Europeia continuou a crescer e se adaptar, enfrentando desafios como a crise financeira de 2008, o Brexit em 2016 e questões relacionadas à migração e ao populismo. Apesar desses desafios, a União Europeia continua a ser um farol de cooperação internacional, promovendo a paz, a democracia e a prosperidade. Com 27 membros atualmente, a UE é um exemplo de como a colaboração entre nações pode construir um futuro melhor. A criação da União Europeia é uma história de esperança e visão, mostrando como a cooperação pode transformar um continente devastado pela guerra em uma comunidade próspera e pacífica.